Fala galera do Ruralinos Cast, Tayla aqui falando. Hoje eu tô aqui para fazer a abertura de um novo quadro aqui no Ruralinos Cast, o quadro das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse novo quadro, a cada episódio nós vamos apresentar uma ODS diferente para vocês. Só que não vai ser nem eu, nem o Davi a apresentar isso para vocês, mas os alunos das turmas de seminários de extensão. No episódio de hoje a gente vai falar da ODS 12, que fala sobre consumo e produção responsáveis. E os nossos convidados são nada mais e nada menos que o secretário do Meio Ambiente e a diretora de Assuntos Hídricos aqui de Seropédica. Gente, esse quadro tá recheado de informação, tá muito bom. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e nos siga nas redes sociais Ruralinos Cast. E vem com o episódio. Boa tarde, me chamo Alex, sou estudante de administração aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Boa tarde, me chamo Ana Beatriz, também sou estudante de administração na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje aqui no Ruralino Cast estaremos em uma entrevista muito importante com o secretário de Meio Ambiente, Christian, e com a Alicia, que é diretora de Recursos Hídricos. Acredito que hoje o tema será bastante importante para todos nós, universitários aqui da Rural e os moradores daqui da Seropédica, porque vamos falar de um tema que é bastante importante e que tem tomado assim cada vez mais os holofotes, que é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E hoje, nesse episódio do nosso podcast, a gente vai focar na ODS 12 da ONU, que é sobre o consumo e produção sustentável. Sim. Secretário Christian, o senhor poderia se apresentar um pouco melhor para a gente? A Alice também, se quiser se apresentar. Meu nome é Christian César, estou hoje secretário de Meio Ambiente, sou gestor comercial e gestor ambiental, que entra realmente na área que nós estamos falando sobre hoje, né? Que é tanto o consumo, né, a produção e o meio ambiente. E aqui do meu lado temos a Alicia. Eu sou a Alicia, né? Eu sou diretora de Recursos Hídricos, sou engenheira de agrimensora e cartográfica, aqui da Rural mesmo. Mais uma rolando aqui conosco hoje, então. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é de onde surgiu esse interesse do senhor de trabalhar dentro da área do meio ambiente? Se foi um interesse que surgiu após o senhor dar início à vida pública ou se foi ao contrário, esse interesse que te levou à vida pública? Boa pergunta. Foi uma missão dada, na verdade, né? O nosso prefeito, professor Lucas, ele tem uma grande preocupação com a questão ambiental, E eu estava como secretário de planejamento, fiquei 2 anos como secretário de planejamento e teve uma mudança de secretaria. A secretaria anterior saiu, né? E ele quis dar uma mudança de área. Porque eu tenho um trabalho mais voltado ao pessoal. Sim. Então eu gosto de estar nas empresas, eu gosto de estar conversando com as pessoas, então eu gosto de porta em porta. E hoje nós precisamos disso na gestão ambiental, que a gente possa informar. Então, em vez de a gente só, como eu posso falar, só punir, nós temos uma regra nacional que é punição. Errou, pune. Então o professor Lucas, o prefeito, ele decidiu fazer diferente. Orientação, educação, para uma mudança. E último caso, a punição. Então eu vim para poder fazer esse elo, se aproximar da rural, se aproximar dos empresários, e a gente ter esse contato melhor. Então foi realmente uma missão dada, e missão cumprida. Né? Que é bastante importante ter esse diálogo com todas as partes interessadas para você ter um entendimento e buscar a melhor saída ali do que você pode fazer com o que você tem, né? Eu acho que é bastante interessante essa proposta. Sim, das empresas entenderem o que a secretaria e a prefeitura estão buscando de melhoria. E vocês também conseguirem entender os erros, né, que estão se repetindo sobre essas empresas. Que nós temos um grande problema que antes, as pessoas, hoje, não só no Seropédica, mas no Brasil, existe um grande medo da Secretaria de Meio Ambiente. Então falou secretário de Meio Ambiente, falou de guarda ambiental, existe medo daquela multa, punição. Então a gente queria mudar essa logística, mudar essa visão que as pessoas têm, para ver que não é a questão da punição e sim de a secretaria é a solução para um futuro melhor. Isso aí. E agora que a gente já começou a falar sobre a secretaria, qual é a função que a Secretaria de Meio Ambiente tem desempenhado em relação ao consumo e à produção sustentável? Muito bem. Hoje nós estamos, como eu falei, eu assumi agora em janeiro desse ano e nós estamos começando alguns projetos baseados nisso, principalmente do reuso, né? Como eu falei, como eu tenho essa bagagem empresarial,
A ideia é a gente chegar nas empresas, nós estamos criando o selo verde, ok? O que é o selo verde? A ideia ainda é um projeto que está sendo criado. A gente vai ver as empresas que estão sendo sustentáveis, fazendo alguma coisa sustentável. Sim. O reuso da água, ou a compostagem, um restaurante com a compostagem. Então, a partir disso, nós vamos criar um selo verde. Para incentivar as pessoas a comprarem, a usar o produto de quem usa o selo verde. E vamos, de acordo com a prefeitura, fazer propaganda dessas empresas. Então, vou ter um evento da prefeitura, a Expo. O banner para essas empresas que têm o selo verde, as empresas sustentáveis. Então, a ideia da gente é incentivar o comerciante, o empresário, a indústria, o comércio, a ele aderir à ideia e tendo o benefício. Estamos tentando ver ainda a questão de algum benefício fiscal também, mas é questão de lei, jurídico, mas inicialmente trabalhar com o marketing dessas empresas. O senhor poderia trazer aqui alguns desafios que a Secretaria tem encontrado para implementar essa produção mais responsável por parte dos empresários, ou assim mesmo na questão de burocracias, né? Ainda com os empresários, como é um projeto ainda, a gente não chegou neles ainda. Mas nós temos uma grande dificuldade, que é o que a gente conversou aqui anteriormente, antes de começar o nosso podcast, é a conscientização. Por quê? Nós vamos falar muito sobre educação ambiental. E eu sou professor também, eu fui professor desde o ensino fundamental, desde o primeiro ano até o 9º ano, e cursos profissionalizantes também. Então, a gente nas escolas ensinamos educação ambiental. Os projetos de secretarias do Brasil todo ensinam educação ambiental. Só que a gente entra em contramão. A gente ensina uma criança de 7, 8, 10 anos, 15 anos, que ele tem que fazer a reciclagem. Essa criança não tem poder dentro de casa de fazer. E não vai fazer. É bonitinho, é legal, a criança fala, mas o pai não vai comprar 3 lixeiras, o pai não vai separar o lixo, porque é o pai. Se nós fizermos o trabalho por baixo do primeiro ano e fazer o trabalho dentro das empresas, porque o pai também entenda o benefício da reciclagem, o benefício da compostagem, o benefício do reuso, os dois se encontram. Então a forma é essa. Por quê? Porque o nosso maior problema hoje é a falta de informação. E mesmo que a gente informe, por exemplo, um corte de árvore, a pessoa tem que pedir a orientação nossa para a gente poder analisar se pode cortar a árvore ou não. Nossa cidade que mais tem corte de árvores ilegais, queima lixo, e nós temos que correr atrás. Como a gente tem um efetivo hoje, 3 a 4 pessoas para fazer a fiscalização, que é a guarda. Como que a gente vai vigiar a cidade toda? Então, se nós começarmos a trabalhar com a conscientização, que a pessoa sabe que primeiro ela tem que abrir um processo para pedir a orientação, para ver se pode cortar aquela árvore, ou podar, ou o corte, e depois de te liberar, e até para o recolhimento, porque a pessoa corta, deixa na rua e deixa a prefeitura se virar. Isso quando não fazem as queimadas. Quando não queima. Então, nós temos um grande problema hoje, social, que nós temos que entrar. Mas como chegar nessa população? Esse é o problema. Que quando eu chego como prefeitura, a pessoa tem o medo. Já fica meio receosa. Daí a coisa que lembra, mas antigamente não era assim. Então o errado virou certo. E o certo hoje é punido. Então hoje nossa prefeitura, o prefeito, eu falo muito dele por isso, porque ele quer fazer o certo, mas martelam o tempo todo que antes era bom porque era livre. A bagunça foi institucionalizada. Então a gente quer fazer o certo, quer cobrar o certo, ensinar o certo, mas como antigamente não era certo, virou certo. Então é essa que é a nossa maior dificuldade hoje na nossa prefeitura. Realizaram muitas atitudes erradas e agora é certa, é palhaçada, é mimimi. Isso aí, virou mimimi, virou palhaçada. Sempre cortei árvore, nunca teve problema. Então sempre queimei, qual o problema de queimar? Então é isso que nós vivemos hoje. Realmente o problema é a falta de conscientização. Então, eu queria, já que a gente está aqui em um ambiente onde muitas pessoas que moram aqui em Seropédica estão assistindo ao podcast, eu queria pedir ao senhor que, se o senhor quiser falar para os nossos telespectadores alguma forma de contatar, caso queiram fazer algum descarte, para entrar em contato com a prefeitura e comunicar, de perguntar como é a maneira certa de fazer o descarte, se tem algum tipo de transporte que pode fazer essa remoção. Se o senhor quiser aqui trazer para os telespectadores
um jeito certo de fazer isso, a gente agradeceria, criaria meio que essa consciência por parte deles. Sim, a primeira parte é a gente falar sobre os cortes de árvores, que é muito importante, que é o nosso maior desafio hoje, enfrentado pela Secretaria do Meio Ambiente. Sim. Que é simples, gente. Quero cortar uma árvore, quero fazer a poda da árvore. É só abrir um processo, um protocolo, fazer esse pedido. Vai um membro da Secretaria do Meio Ambiente até a sua casa, até o local, e vai fazer análise, que é a guarda, e vão fazer análise desse corte. Depois vai ter um termo de autorização, que com esse termo de autorização, que tem a validade de 3 a 6 meses, você pode fazer esse corte ou a poda. Eu não tenho dinheiro para fazer a poda. Você ainda pode recorrer ao serviço público, caso tenha algum perigo na região, ou à Defesa Civil. Está indo para perto de uma árvore, de um fio elétrico, pode cair. A Defesa Civil está para isso também, para auxiliar. Então, hoje a Prefeitura dispõe de recursos para poder ajudar a população, só que a população às vezes não saber mesmo, ok? Ou às vezes não sai mais a trabalho. Eu entendo também a população, porque o protocolo fica aqui no programa 49. Então a pessoa que mora no 37, pegar um ônibus, se deslocar, entrar com processo, depois retornar, é um custo. Nós entendemos tudo isso. Só que é um custo realmente pessoal, mas é um grande ganho para o meio ambiente, a gente fazer o processo correto. E hoje, de repente, não sofremos a consequência, mas seu filho, seu neto, seu bisneto vai sofrer essa consequência. Sim. Então é um pequeno ato, um pequeno trabalho que então você vai fazer, mas vai ter uma vida útil melhor para a nossa cidade. Nós precisamos disso. Obrigado. Se o senhor pudesse falar aqui de um projeto que já foi implementado pela Secretaria e que é visto como sucesso, qual seria esse projeto? Bem, hoje nós temos... Nós vamos fazer agora a semana do meio ambiente, mas um projeto que nós temos muito agora, que hoje a Secretaria do Meio Ambiente está atrelada também ao bem-estar animal. Sim. Então o prefeito ele incluiu, acho que a Secretaria do Meio Ambiente, só que agora a Secretaria do Meio Ambiente e bem-estar animal. Então acho que foi um acerto muito grande de dar voz à questão animal. Então hoje nós temos uma subsecretaria. Então foi criada uma subsecretaria voltada só ao bem-estar animal. E a primeira reunião que teve agora foi com os protetores. Sim. Esses protetores são pessoas, né, que se dedicam a um grande número de animais, 5, 10, 15 animais, e até então não tinha voz, não tinha ajuda do governo. E hoje a prefeitura procurou fazer isso, dar voz para eles, dar auxílio para eles. Então temos já uns projetos voltados a esse. Nós temos hoje, como eu falei, nós estamos no início de um novo ciclo. Sim. Eu estou agora pegando a parte hoje do meio ambiente e nós estamos já com formação muito contato com a Ciclos, para fazer a educação ambiental com eles. Nós estamos começando já a produção dos folders para ir nas empresas para fazer o selo verde, que vai ser, eu acredito que vai ser um sucesso e é uma diferença de áreas. E sem contar que o trabalho que já foi feito anteriores, que antigamente era de férias na floresta. Só que nós fizemos uma mudança que é um dia na floresta. Mas qual é a mudança? O que muda isso? O de férias da floresta pegava um grupo de 30 alunos e ficava 2 dias lá. Só que era um grupo de 30 alunos. Nós temos uma população infantil muito grande. Então, por que não a gente fazer de 3 em 3 meses um grupo de 40, 50? Porque é o mesmo custo que você tem, mas é menor. 60 alunos, 30 alunos 2 vezes são 60. Se eu ter o mesmo custo, eu tenho 60 no mínimo de pessoas. Em vez de ter 2 vezes 30, 2 vezes o aluno de 30 alunos, eu tenho 2 vezes, tenho 60. E se eu fizesse 4 vezes, eu sou 120 alunos por ano. Então 120 crianças que vão ter ideia ambiental, então, e é o mesmo custo. Então o que eu quis? Não aumentar o custo, porque as empresas que nos ajudam, que dão as compensações ambientais que eles têm e com doações, e eu ter um leque maior de crianças atendidas. Então, eu quero trabalhar realmente nas empresas para pegar o adulto, porque eu vou dono da empresa, mas o funcionário vai participar daquilo. E eu vou nas crianças para fazer. E a Ciclos tem um trabalho também muito interessante, que eu não sei se a Rural também conhece já, que o trabalho deles de ambiental, o tratamento do resíduo, do início ao fim,
Eles dão também palestras para as crianças para entender a diferença de um aterro sanitário e o lixão. Sim. Então é muito importante, que a gente fala muito lixão, né? Mas o aterro sanitário realmente funciona, a gente vai lá fiscalizar constantemente. E é interessante a ideia de como é o fluxo daquilo, o que é gerado de benefício, o que é vendido. Então a nossa cidade hoje é rica, né, em vários aspectos. Nós temos que evoluir mais nisso, nós temos que entender que a gente ataca a pedra às vezes de quem está dando suporte. Sim. E é um caso da Ciclos hoje, que é uma grande parceira também do município também. Não só tributário, mas também educacional. Sim. O senhor falou aí sobre questão do cuidado dos animais. Se o senhor pudesse dizer se hoje já existem algumas iniciativas voltadas aos animais de castração gratuita, desse suporte aos animais, que se as pessoas podem buscar isso na prefeitura, se já existe alguma... Hoje, ainda como eu falei, nós temos esse projeto iniciando, só que a castração já está em andamento em pequena escala. Porque a gente não tem uma castração hoje no município. Sim. Só que existe a castração itinerante. O Estado proporciona em cada município e vai castrando. O que nós fazemos hoje? Hoje eu estou com a subsecretária Sheila, que realmente é fantástica, a subsecretária está aí, a equipe dela junto. Eu elogio a Beto, elogiando a equipe toda dela que está junto com a gente. E a subsecretária, ela é bem organizada. Então a gente foi montada uma equipe, o prefeito se preocupou em montar uma equipe realmente coesa e técnica. Porque muitas prefeituras querem a questão política. Sim. Cargos políticos. Não, ele montou uma secretaria realmente de ambiente técnica. E a Sheila foi um grande achado. Eu estava com ela hoje em reunião, elogiando ela até brinca comigo, que ela tem todo dia me elogia. E realmente é fantástico o trabalho dela. E ela consegue, porque mesmo que questão que eu falei, ela é veterinária, né? E ela também é contadora. Sim. Então ela trabalha nos dois pontos. Conhece a dinâmica empresarial, conhece a dinâmica dos animais, e ela usa a organização contábil e empresarial que ela tem, que é também a consultora, sim, com a questão do conhecimento dos animais. Por isso que eu falo que a questão de vocês serem gestores, administradores, sim, abre um leque para vocês imenso. Vocês podem trabalhar aonde quiserem, porque tudo se encaixa com a administração. Então, você tem a administração, é o ponto, que é a organização, sim, planejamento, que vocês aprendem, execução, controle. Então ela faz tudo isso e a gente começa a correr atrás dos lugares que estão tendo a castração. A prefeitura dá o veículo, dá o pessoal, a gente pega desses protetores e vai levando. Por que os protetores inicialmente? Porque é os que têm um gasto maior, né? Então não são ONGs, né? Que eles não abriram uma ONG, mas são pessoas físicas que têm um grande interesse de cuidar dos animais, sim, mas que até então não tinham o recurso necessário. Sim. E nós estamos atrás do governo federal para trazer mais recursos para mais castração. Estamos aí alguns projetos aí para poder a gente aumentar o número de castração e estamos tentando montar um hospital próprio, uma clínica própria para castração também. Então nós estamos estudando várias formas para que possamos ter um número de castração maior no nosso município. Não só em buscar fora, esse mesmo veículo castração móvel, sim, ele passa em seropédica. Mas a gente não ficar esperando esse rodízio, a gente também vai atrás deles dentro do município. E é muito interessante o trabalho deles. Muito bom, muito bom. E quais são as políticas públicas em campanhas que incentivam a redução do desperdício? Então, a gente, como eu falei, estamos rodando agora o material para poder tentar fazer um trabalho de reciclagem, né? Para fazer a coleta seletiva. Nós fizemos em 2023, junto com a prefeitura, né, fez um trabalho com a Ciclos acabei de falei agora, acabei de esquecer o nome agora, que é da coleta seletiva. Então a coleta seletiva fez o trabalho, foi em 2023, fez o ano todo. Nós estamos recomeçando a conversar com a CIC para de novo voltar com a coleta seletiva. Sim. E a questão do desperdício é dentro das escolas. Nós vamos trabalhar dentro das escolas com o trabalho da compostagem, para mostrar para eles o que está perdendo, o que vai ser feito para a compostagem, para poder usar aquele recurso para depois fazer o adubo, enfim. Sim. Então a ideia hoje é de trabalhar dentro das escolas com isso.
para eles poderem entender, a criança entender, mas lógico, como eu falei no início, se eu só ensinar a criança e não ensinar o pai, a gente se perde no meio do caminho. Então a ideia é de fazer os dois lados. Que, assim, acaba que um incentiva o outro. Incentiva o outro. Que, assim, quem de fato ali toma as atitudes e as ações é o adulto, né? Porque foi o que o senhor disse. A criança, ela pode ter o conhecimento, mas ela não vai ter autoridade sobre os pais para falar o que deve ser feito ou não. Não vê se na escola, chega em casa cheio de Cheio de ideias, ideias, aquele sim. sorrisão, mas não consegue implementar sozinho. E o pai, às vezes, frustra a criança e a criança, uma hora. Tanto que o pai fala que isso não é importante, a criança cresce achando que não é importante. Sim. E aí o ciclo continua, porque a próxima criança não é importante e nós estamos aqui hoje Sim. falando algo que nós ouvimos de reciclagem, de coleta seletiva há quantos anos? Tinha quantos anos quando você ouviu falando sobre isso? Quando eu Tinha era criança. pequenininha na Quando eu já era escola. criança, eu já É ouvia. ensino fundamental. Sim. Né? O meio ambiente, efeito estufa, coleta seletiva, vamos separar o lixo. Quantas vezes nós fizemos o certo? Verdade. Nós sabemos a regra, nós sabemos o porquê, nós sabemos como fazer, por que fazer e a importância de fazer. Por que nós não fazemos? Uma boa pergunta. Pra gente refletir um pouco. Entendeu? Então a pergunta principal é essa: por que não fazemos? Sim. Então falta realmente incentivo. É simples. Alguém que faz. Você faz academia? Academia? Não. Faz academia? Eu já comecei a academia umas 4 vezes. Comecei e parei 4 vezes. Começava com um colega, incentivando, um parava também. Começava sozinho, durava menos tempo. Então significa o quê? Nós somos seres coletivos. Sim. Se nós não conseguirmos começar coletivamente, a chance de a gente continuar é muito pouco. Sim. Então se eu sou vegano, se minha família não é vegana, a chance de eu abandonar é muito grande. Eu não como açúcar. Se nem todo mundo come açúcar, então a dieta só vai dar acesso à família entrar em dieta. Sim. Porque chega no final de semana, churrasco, bolo. E você fica olhando aqui, igual ao meio ambiente. Se nós não entendemos que é um trabalho coletivo, Sim. o trabalho individual não vai sustentar, que é uma ideia sustentável. Sim. E hoje, como o senhor poderia aproveitar esse espaço para falar aqui para a população como eles podem contribuir para um consumo mais consciente no dia a dia e quais iniciativas eles podem tomar para que eles ajudem a prefeitura? Hoje eu vou pedir para a população uma coisa mais fácil, que a prefeitura vai chegar na casa de vocês, com os membros da prefeitura, recebam a gente de coração aberto. Ouçam, entendam. Não acho que nós somos vilões, que estamos aí só para multar, só para poder cobrar, e a gente sofre muito isso. A gente pede algo simples e a pessoa mais fala, mas vocês não fizeram isso. Receba a gente de coração aberto, sabendo que nós estamos indo para melhorar nossa comunidade. Então isso que eu peço hoje para vocês, porque nós vamos chegar, nós estamos preparando o projeto para chegar em vocês, só que precisamos que vocês nos recebam, ou receba a gente pessoalmente ou a comunicação. Sim. Absorva a comunicação e não coloque questões políticas. Se é time A, se é time B, time C. Vamos unir todos os times com um objetivo só: preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar a nossa própria vida. Sim. Uma pergunta importante. O senhor disse que hoje existe muito essa questão ali da comunicação com parte dos empresários. E eu queria saber se a secretaria pensa em incentivar a questão da economia circular, se existe algum projeto ali que estão desenvolvendo. Ainda não. Ainda nós não entramos mesmo. Como eu falei, como eu assumi muito agora, muito cedo, a secretaria, e a gente teve que fazer muitas mudanças. Sim. E a gente temos que recomeçar. Eu praticamente recomecei do zero a secretaria, para a gente começar a olhar com novos olhos. Entendi. E como a gente estava com muita frente de batalha, Sim. ainda, então a gente está esperando apagar o incêndio, né? Sim. Vamos apagar o incêndio primeiro, depois que apagar o incêndio vamos começar com outras medidas no futuro. Um exemplo dessas medidas é os catadores. Eu tenho uma vontade muito grande de começar com os catadores, fazer um projeto voltar aos catadores. Temos uma cooperativa dentro da cidade e precisa de apoio. Então a minha ideia desse trabalho é tratar com eles. Só que eu não poderia ir com eles
falar com eles sem estar todo o meu corpo técnico montado, Sim. se está com uma estrutura montada, se está tudo está atrasado, a gente colocar em ordem. Sim. Então, eu quero primeiro arrumar a casa, apagar o incêndio, estamos conseguindo já, graças a Deus, estamos bem avançados, e a gente começar a pegar outras políticas públicas para avançar, tanto com as empresas, com os catadores e outras que nós estamos começando. E a secretaria ela tem alguma ideia de fazer parceria com centros de pesquisa? A própria Rural, por exemplo? Não, sim, não, com certeza. Nossa ideia realmente é fazer todas as parcerias possíveis com a Rural, com os empresários, com o governo federal, com o governo estadual, porque se nós pensarmos em partido, a gente não avança. Então, a ideia é a gente comunicar com todo mundo, a comunicação com todo mundo. Sim. Só que hoje falta braço pra gente, né, como eu estou falando, e tempo. Então, quando a gente está tanto apagando incêndio, estamos fazendo o quê? Um trabalho estrutural, né? Estamos fazendo um alicerce bem montado, porque foi o que nós conversamos aqui anteriormente. Continuidade. Nosso governo agora, esse governo vai finalizar agora. Teve uma eleição, teve uma reeleição. Então, o próximo governo vai vir. Se nós não deixarmos tudo montado, em lei, em organizado, para que o próximo prefeito que assumir possa dar continuidade, ou melhor, tenha que dar continuidade. Porque eu só criar um evento, o próximo prefeito pode acabar com o evento. Mas se a gente criar projetos de leis sustentáveis, bem-estar animal, que proteja isso, que precisa de uma Câmara para voltar ao contrário, a gente obriga o próximo prefeito a dar continuidade. Porque se nós criarmos um projeto bem montado, com leis específicas, ok? A gente consegue avançar muito mais. Então, igual o próprio diretor que está sendo montado. Se nós colocarmos o plano diretor em ordem, colocar todas as leis que nós necessitamos para o meio ambiente, a gente consegue garantir que, independente do próximo prefeito, ele pode fazer mal feito, mas tem que ser feito pelo menos. Sim. Porque hoje em dia a gente tem esse medo, grande medo. Não só pensar no agora, mas pensar no depois. Sim, porque acredito que a Secretaria, a Prefeitura tem muito essa questão de aproveitar que Seropédica tem uma universidade, tem um colégio técnico, tem ali todo um corpo acadêmico ali à disposição. E eu acho que é importante a gente trazer isso, essa conscientização para nós que somos universitários, para os professores, que a gente também faz parte dessa construção de um futuro melhor, que a gente tem que sempre estar disposto a ajudar a Prefeitura, porque a gente está aqui em Seropédica e quem ganha é a gente, tanto os cidadãos quanto a gente estudantes, falando a longo prazo. Trabalho em equipe, né? Mesmo que a gente não mora aqui, a gente está todo dia aqui. Sim. Então a gente tem que pensar nessa cidade. É igual o exemplo que o senhor falou da academia. Um depende do outro para dar continuidade. Isso aí. E aqui em Seropédica, a gente tem assim um grande espaço verde, né? Com muitos recursos naturais, fontes de água. Eu queria entender melhor se a secretaria visa implantar projetos de lei ou programas que visam proteger essa grande área verde, porque a gente viu recentemente diversas queimadas, até em questão do própria natureza, em questão do clima, das mudanças climáticas, e eu queria entender se a secretaria tem algum objetivo. Não, a gente vai realmente querer minimizar esses impactos, se a secretaria visa isso. Sim, você teve a Alícia falou um pouquinho, a Alícia foi alguns cursos agora, alguns treinamentos, Sim. visando essa área mesmo. Então passa um pouquinho a sua experiência e o seu conhecimento aí. As nossas grandes áreas verdes, a maior parte, são APAs, né? Sim. A gente tem os 2 morros ali que são as serras do Catumbi e a da Cambraia. São as maiores áreas verdes de Seropédica. Tem o Horto Florestal, que também é uma unidade de conservação, e a APA do Gandô. Sim. Elas já são Conservadas. já são conservadas, elas já têm os seus planos de manejo. O problema da queimada é que é quase incontrolável mesmo. Depende da população ter a consciência. Sim. A EcoRio Minas, ela precisa manter a sua área de domínio limpa para muitos focos de incêndio começam pelas rodovias. É o que a gente precisa, incentivar
a consciência os próprios agricultores na cidade, né? Sim. Os que têm. Existe muito manejo de gado com queimada. Então, esse é o nosso grande problema hoje. muito. E não conseguimos chegar, porque ele fala, o vizinho que tocou fogo. Então, Estão jogando pra cá, outro pra lá. chegou aqui, o fogo chegou aqui do nada. Então, a gente não tem como ter provas, então acho que tem essa Nas questão. APAs é muito difícil ter as queimadas. Nas áreas livres, verdes, Sim. nos campos abertos, as pastagens são onde tem mais o problema. Sim. E tivemos até agora no Rio, mandamos até a guarda agora fazer treinamento, que teve um treinamento também para preservação das queimadas. Nós estamos tentando preparar a equipe, né? Estamos com equipamento, temos equipamentos novos doados. Sim. E para poder fazer a prevenção. Só que a área de Seropédica é uma área muito grande. Sim. E o contingente, tem um contingente imenso para poder resolver. Mesmo tendo um corpo de bombeiro aqui do lado, né? Mas não dá conta. O corpo de bombeiro ele vai mais em chamado de risco à população. Sim. Quando é a parte florestal, só tem a população assim, pelo contingente dele. Nós E não tem muita gente também para. Nós tivemos uma última queimada da Defesa Civil indo atrás, mesmo assim, o número é pequeno ainda pela necessidade. E não tem, mas tem como contratar mais gente, aí você vai infrar. É necessário recursos. Tem muito recurso, muita gente para pontualmente um dia pegar o fogo. Então, realmente é um enxugar-gelo hoje, Sim. que não tem muito o que fazer. É a conscientização. Só que eu lembro, que a Alicia falou, conscientizar é muito difícil. As grandes empresas não entendem também, Então temos que... Falando dessa questão dos produtores, ali do manejo do gado, eu queria entender também se não seria interessante uma forma de ter um incentivo de uma produção mais sustentável. Se o senhor disse ali da questão do selo verde, se isso se abrangeria para esses produtores rurais ali de alimentos ou então do gado, ou se seria somente as empresas? Hoje a minha ideia é mais para as empresas, tanto comércio e indústria. Porque nós temos também uma Secretaria de Agricultura, agronegócio, que já trata diretamente todo o manejo com eles. Então, tanto o gado, tanto a plantação, até a vacinação é com eles. Nós temos a familiar, que é a horta familiar, que eles também fazem. Então já tem um trabalho, a Secretaria de Agronegócio já tem um trabalho bem... Eles trabalham em conjunto. E ele acaba trabalhando em conjunto. Então a gente conversa muito, só que é uma secretaria que é muito atuante, né? Não é visível que isso não dá mídia, né? Sim. Você vacinar gado, a população vacinou gado. Da onde? Quando? Você conseguiu um trator para um pequeno produtor rural. A população não quer saber muito, então acaba não tendo visibilidade. Sim. Mas fazemos. Então uma coisa que eu fico muito triste na rua às vezes, que as pessoas, o professor não está fazendo nada. Daí a gente vê todo esse trabalho, em menos de meia hora, quantas coisas estão fazendo? Eu estou falando de uma secretaria, mas são 20 secretarias diferentes. Sim. Entendeu? Então, cada secretário faz o seu trabalho, só que nós não procuramos mídia, pode ser um defeito nosso. Então, se você ficar perdendo tempo com mídia, você não está trabalhando. Sendo que a gente precisa fazer essa mídia. Então, nós pecamos muito na gestão passada, na primeira eleição nossa, na propaganda, na divulgação. Fizemos muito, entregamos pouco. O que é entregar pouco? Divulgamos pouco, não falamos. Sim. Então nós fizemos bastante coisa durante esses 4 anos primeiros. Só que acabou tendo a fantasia de fazer nada, porque às vezes não atinge você. Mas atinge seu primo, seu cunhado, seu avô, mas esses 3 não falou contigo. Então na sua cabeça é o nada. Sim. Tanto que nós temos hoje a FAETEC, né? Que já formou dezenas, centenas de alunos. Hoje nós temos que o trabalho e renda fica lá, então nós temos parceria com algumas empresas que nós indicamos os funcionários para lá. Ano passado, quando eu era secretário de planejamento, nós fomos a cidade que mais empregou no Rio de Janeiro. Nós aumentamos o número de emprego, mais empregou. Ele ganhou mais que o Rio de Janeiro. Volta Redonda em número 1. Agora nós caímos para terceiro, que mais emprega. Mas mesmo assim, mais emprega. Sim. No Brasil todo, no Rio de Janeiro todo, na proteção alta. Mas a cidade do Rio é O gigantesca. que nós fizemos? Nós desburocratizamos, nós facilitamos o acesso às empresas. Quanto mais empresa,
mais pessoas mais contratadas. pessoas contratadas. Essa é a minha função como gestor ambiental, como secretário de meio ambiente. Porque, vou dar um exemplo simples. Sim. A Sadia Perdigão, a BRF, ela demorou 6 anos para receber um alvará. Caramba. Começou com o Martinazzo, 2 anos Martinazzo, ficou 4 anos na Anabal. E é a BRF, que emprega mais de 400 pessoas hoje, do município, 80% do município. E não conseguiu o alvará. Em troca de quê? Não conseguiu esse alvará. O prefeito entrou, 2 semanas o alvará foi liberado. 400 vagas. Poderia ser 400 vagas há 6 anos atrás. Quanto de dinheiro teria circulado no município? Sim. Empresa, entendeu qual é a empresa? Sim. Multiplica o salário de 3 mil reais a média, que é o que eles pagam, vezes 400. Não, dinheiro. Vezes 6 anos. E isso rodando dentro do comércio. Ah, mas perde 30% para Campo Grande. Perde 30% para Campo Grande. Mas 70% fica Em Seropédica. em Seropédica. Quanto dinheiro a Seropédica perdeu? Sem contar o imposto. Estou nem falando de imposto. Sim. Eu estou falando de circulação financeira própria dentro da economia. cidade. BRF, Panko ia fechar. Por causa de licença, que eles queriam ampliar o lugar deles, Sim. só que não dava licença ambiental. Por perseguição. Foi liberado. Ampliaram e continuaram. ETERIC chegou no nosso município. Então nós chegamos empresas novas e estamos facilitando na Sim. legalidade. É só você pegar, eu tenho minha gestora, a Alice também faz licença ambiental junto com a Xana, que é a minha licenciadora, e eu falo assim, tá correto? Vamos avançar. Tá Sim. faltando uma coisa? Vamos cobrar, vamos orientar para poder a empresa, porque se a gente ficar segurando o processo, é uma empresa que não abre. Uma empresa que não abre é uma empresa que não contrata. Sim. E se não contrata, o dinheiro não circula. Mas ela até perde. perdeu o interesse de atuar E aqui. vou falar para vocês, tem empresas que perdem. Perdem. Porque elas falam assim, é difícil, porque uma empresa para entrar no município, ela quer saber todas as regras de obra e do meio ambiente. Sim. Quanto mais difícil ser, ela vai para o vizinho. Sim. Eu tenho aqui Itaguaí, que é o mesmo ponto logístico praticamente, tem Queimados. Só que Seropédica hoje é o melhor ponto logístico do Rio de Janeiro. Nós temos Por conta do arco? o Arco, Brasil, Dutra e o Porto. Sim. Ela está cercada, está perfeito. Nosso ponto logístico é perfeito. Só que as empresas estão tendenciosamente, eu tenho que ir para cá. Sim. Por que as empresas não vêm para cá? Se não tiver uma política pública que aceite esse cara, ele não vem. E foi isso que nós mudamos nesses 4 anos. Sim. Tanto que nós fomos o quê? A cidade que mais empregou no Rio de Janeiro durante 2 anos inteiros. Foi 2023 e 2024. 2025 passamos para terceiro. Então temos que trabalhar mais ainda. A população sabe disso? Não sabe. Nós não fizemos nada. Eu tô Entendeu? atuando, Entendeu? Funcionando, entendeu? Então nós não fez nada. Então eu fico muito triste ainda. Por a gente Sim. trabalhar, fazer o esforço e a frase, vocês não fizeram nada. Sim. Então, a própria... hoje nós temos atendimento das crianças, né? Tem um pediatra 24 horas, que nunca teve na cidade. Eu cansei de levar pessoas de carona para Paracambi. Hoje nós temos... O primeiro ato do prefeito foi botar a pediatria 24 horas. Sim. Ele não fez nada. Entendeu? Então, o nada é muito forte. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Temos falhas? Temos falhas. Ninguém perguntou, nós erramos. A rural acerta muito, mas erra muito. O professor acerta muito, mas erra também. Qual o professor que foi dar uma aula, foi dar uma matéria e cara, errou o aluno? Professor, tá errado ali. Eu errei quando dando aula. Então o erro é comum. Persistir no erro que é errado. Então nós estamos aprendendo com nossos erros e consertando. Isso que nós precisamos. E a população precisa disso também. Eu sei que eu taquei fogo no lixo, eu não sabia que não podia. Legal. Agora eu sei. Então não devo. Eu devo cobrar meu coleguinha também não fazer. Sim. É o conjunto, é o coletivo. Então hoje nós queremos isso. Essa parceria com a população. Sim. Uma dúvida que eu tenho é em relação que o senhor falou sobre as secretarias. Se existe uma dinâmica muito forte entre as secretarias, um exemplo que eu acredito que seja muito bom é a questão da saúde. O posto tem determinados ali dejetos que necessitam de uma atenção especial ali para o descarte. Se existe
integração entre as secretarias, do que é necessário, se existe essa comunicação. Hoje, graças a Deus, a comunicação é muito boa entre os secretários. Eu posso citar alguns secretários aqui, mas eu vou falar os principais que eu ajo diretamente com eles, né? Eu tenho o Leonardo, que é da Defesa Civil, que é professor das árvores, né? E do perigo. Nós temos o secretário Patrick Figueira também, que é o de Serviço Público, que é onde que faz o recolhimento dos entulhos, a limpeza da rua, porque limpeza e coleta de lixo é questão ambiental. Porque o lixo que não foi limpo teve que cair no rio, a dragagem dos rios. Então, hoje o secretário Patrick, ele já atua há bastante tempo na área, ele foi secretário de Serviço Público, depois foi para a obra e voltou para o Serviço Público. É um secretário excelente mesmo. Ele trabalha arduamente. Gente, ele manda mensagem para mim 6 horas da manhã, se você não trabalha, ele me acorda. Eu falei, você me acordou hoje. O despertador tá diferente. Meu despertador tá diferente. E 10 horas da noite, 11 horas da manhã, eu mando mensagem pra ele, eu não deixo ele dormir. Então assim, ele é da manhã, eu sou da noite. Sim. Aí de noite eu tô assim, precisando de tal coisa, ele tá me atendendo. Sim. Então, hoje mesmo ele tá precisando de uma limpeza, eu já pedi pra ele. Então, essa comunicação entre os secretários é muito boa. Por exemplo, o Dr. René, que é do secretário de Saúde, o plano para fazer um mini posto de saúde para os animais, os remédios do animal é muito similar ao remédio do ser humano. Então vai ter uma doação, ele já vai fazer umas doações para a gente para esse atendimento. Sim. Então nós temos na comunicação, o agronegócio, que eu acabei de falar com vocês, a educação, por exemplo, eu não consigo fazer um trabalho de educação ambiental se eu não falar com o Marcel, que é o secretário de Educação. Ele, naturalmente, ele já atende rapidamente. Sim. Então, graças a Deus, e a Procuradoria, que eu tenho que elogiar também a nossa Procuradoria, porque tudo passa por lei. Sim. Eu juro, gente, a gente na tela deles tem pilhas de documentação, são mesas de pilhas e pilhas. E eles, por ter a sensibilidade de pegar o meu processo e dar uma prioridade, sim, eu só tenho que agradecer. Então, muita coisa só avança devido a essa velocidade de procuradoria da gente. Sim. Então, eu tenho que citar todos eles. Vou ficar com ciúme, gente, a todos. Só que eu citei alguns aqui que realmente são os que eu tenho contato mais direto, que eu preciso muito deles o tempo todo. E todos eles me atendem com maior, sim, rapidez e carinho, isso que é importante. Sim. Secretário, no mais a gente queria agradecer Obrigado. A sua presença, a presença da Alice também. A gente queria falar que se o senhor tiver alguma coisa para falar aqui para os telespectadores, algum agradecimento, algum pedido, aproveitar esse momento final. Não, eu acho que foi perfeito já, acho que já foi dito tudo, eu acredito, né? Muito obrigado a vocês, também vou agradecer a vocês, né? Ao convite, ao carinho que vocês receberam, né? Acho que a prefeitura, vou agradecer da prefeitura, do prefeito, do meio ambiente, por dar esse espaço para a gente poder estar explicando para vocês, explicando para a população. Eu tenho realmente a agradecer e dar um parabéns para vocês. Muito obrigado. Porque a atitude de vocês, eu como professor, né? Eu gosto de ver esse tipo de trabalho, sim, que quando eu dava aula na escola, eu fazia o jornal da escola. Sim. Os alunos faziam o jornal da escola e faziam tudo esporte, educação, e fazia um jornalzinho. O sétimo ano, oitavo e nono ano, fazer esse jornalzinho da escola. Então, acho muito interessante a ideia de vocês, a ideia da gestão, dos professores, da, sim, coordenação e principalmente a execução de vocês. Sim. Porque eu acho que o conjunto que vocês estão fazendo estão de parabéns. Realmente estou encantado pelo que vocês são, o que vocês vão se tornar no futuro, que eu vejo um futuro brilhante para vocês. Eu olhar de professor mesmo. Então, gente, só dar parabéns para todos os envolvidos nesse projeto. Muito obrigado de novo. É importante falar que a Secretaria está sempre aberta para qualquer dúvida. A Secretaria está sempre aberta para vocês. Quando quiser, é uma vontade minha que minha porta é aberta mesmo. Bateu lá, eu só entro, avança e a gente atende vocês, gente. Então, muitíssimo obrigado. Tá ok. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Os próximos episódios vão vir aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.